Olá, sou o professor Ângelo Cortellazzo, aula número 15 da disciplina de Bioquímica do curso de licenciatura da Univesp. Saímos do catabolismo de carboidratos e entramos no catabolismo de lipídios. E nos lipídios vamos abordar o catabolismo principalmente dos triglicérides, porque são os triglicérides a forma com que nós estocamos esqueletos carbônicos em maior quantidade nos nossos tecidos, nos nossos adipócitos, no tecido adiposo. E a reserva lipídica nos mamíferos, ela então é feita na forma de triacilglicerídeos ou triglicérides, que são armazenados no nosso tecido adiposo, branco ou simplesmente tecido adiposo. Tecido adiposo branco porque a gordura normalmente ela forma um compacto esbranquiçado, e portanto tecido adiposo branco. Os ursos que eu citei em aulas anteriores, na hibernação, eles têm o chamado tecido adiposo marrom, que como tem muito citocromo, muita mitocôndria, o citocromo tem átomos de ferro, então a coloração desse tecido é amarronzada, daí tecido adiposo marrom. Tá? Nosso caso, tecido branco ou simplesmente tecido adiposo. Os triglicérides podem representar 95% do volume da célula, do adipócito, e em geral, cerca de 20% do nosso peso. Uma pessoa com 100 quilos tem em torno de 20 quilos de gordura, de tecido de triglicéride. A degradação se dá por controle hormonal e em função da demanda energética. É uma questão de contabilidade. O que está estocado será acionado para gasto se houver demanda, senão continua estocado. Tá? Nos adipócitos, os triglicérides são degradados a ácidos graxos e glicerol, e os triglicérides também são obtidos diretamente na nossa dieta, nós nos alimentamos, e a nossa dieta tem triglicérides também, que são transportados pelos quilomicros e por VLDL, vamos ver isso depois na integração do metabolismo, e são hidrolisados a ácidos graxos e glicerol pela lipase lipoproteica. Tá? Então eu tenho duas fontes, na verdade, a reserva dos tecidos adiposos e o que eu ingiro na alimentação antes de ser estocado nos adipócitos, caso eu não venha a utilizar. Degradação de triglicérides, então, triglicérides, 3 ácidos graxos e o glicerol, molécula totalmente apolar, como já vimos, e hidrólise, então, me tira um ácido graxo e origina o diglicéride ou o diacilglicerídeo. O OH da água vem para cá e o H vem no ácido graxo. O diglicéride se hidrolisa para monoglicéride, e agora eu tenho uma segunda molécula de água, hidroxila aqui, hidrogênio aqui. E, finalmente, o monoglicéride se hidrolisa e origina o ácido graxo, terceiro, e recupera a molécula de glicerol. Esses ácidos graxos podem ser iguais ou não, podem ser saturados ou insaturados, como já vimos quando vimos lipídios, no começo da disciplina. A enzima que catalisa a reação é a lipase de triglicéride do tecido adiposo, lipase triglicéride do tecido adiposo, sempre a sigla vinda do termo em inglês. A lipase hormônio sensível catalisa a reação de di para monoglicéride e, finalmente, a lipase de monoacilglicerol, a última reação para a formação de glicerol. O glicerol é processado pela glicerol quinase e transformado em glicerol 3-fosfato, até fosforilado aqui no carbono número 3, e esse glicerol fosfato é oxidado para dihidroxicetona fosfato. Esse nome parece que nós já conhecemos, Dihidroxicetona fosfato é produzida a partir de glicerol e também uma molécula de NADH a partir da redução de NAD+. Tá? Lembrando, eu gasto para fosforilar o glicerol, se vocês se recordam, de 1 ATP, para formar o glicerol fosfato, que é um fosfato no carbono 3 do glicerol. Gastei 1 ATP. Agora, eu gasto 1 ATP, mas produzo um NADH. Lembra que o NADH pode produzir até 3 ATPs? Então, total,
2 ATPs como saldo. Além disso, a dihidroxicetona-fosfato, até virar CO2, ela participa do finalzinho da glicólise, piruvato acetil-CoA e ciclo de Krebs. Então, só para recuperar aí o que a gente viu, ó, dihidroxicetona-fosfato vira piruvato, produzindo um NADH e 2 ATPs. Tá? É uma vez só porque é uma só. Depois o piruvato entra no ciclo na mitocôndria, né, produz acetil-CoA mais um NADH, 3 ATPs aqui, e no ciclo de Krebs, 1, 2, 3, mais um FAD, mais um GTP. Lembra que nós vimos aí em aulas anteriores, total possível 12 ATPs. 12 mais 3, 15, voltando lá então, 12 mais 3, 15, na glicólise mais 1, 18, mais 2, 20, mais 3, 23, menos 1 que gastou no começo, 22 ATPs. Revejam esse cálculo, vendo a aula com calma, que vocês vão ver que uma molécula de glicerol me origina 22 ATPs. E agora eu tenho 3 ácidos graxos que vão ser conduzidos para as células onde há demanda de energia, normalmente célula muscular, né? E nesse transporte feito por albuminas do sangue, eu vou ter então a degradação do ácido graxo em nível mitocondrial também, como veremos agora. O ácido graxo entra na célula e é transportado pelas albuminas, e na célula ele se liga a uma coenzima A, formando um acil-CoA. Acil, porque eu não sei, é um ácido graxo com N carbonos. Então aqui está N carbonos, coenzima A. E essa reação gasta um ATP, mais um ATP que libera pirofosfato e AMP. Para recuperar esse AMP, eu tenho que colocar 2 fosfatos. Então é como se eu gastasse 2 ATPs aqui, né? Porque deu um AMP só. Isso para ativar o ácido graxo. Aí, o acil-CoA atravessa a membrana externa da mitocôndria na boa, mas não consegue atravessar a membrana interna da mitocôndria. Então precisa de um mecanismo de transporte. E esse transporte é feito por um aminoácido especial, que não é um aminoácido proteico, que é chamado carnitina. Você já deve ter ouvido falar. A carnitina é uma molécula, é um aminoácido, tá? Que as pessoas muitas vezes suplementam, achando que com o suplemento de carnitina elas vão colocar mais carnitina na membrana interna da mitocôndria e possibilitar que mais ácidos graxos entrem na mitocôndria. Isso é super controverso, né? Mas muitas vezes a pessoa suplementa bastante carnitina, come um monte de carbono e isso tudo vira gordura, né, no tecido adiposo, né, se a pessoa estiver bem nutrida. Normalmente é isso. Esqueleto carbônico vira ácido graxo. Mas isso fica para depois. Acil-CoA com a carnitina forma uma acil-carnitina no nível da membrana interna da mitocôndria. É mais ou menos como se a carnitina pegasse, então, a acil-carnitina e transportasse para o interior da mitocôndria, trocando a carnitina que está internamente a mitocôndria livre para fora, para se ligar novamente e fazer esse transporte de fora para dentro da mitocôndria. Como se fosse um porteiro, né? Pega a molécula, joga para dentro. Pega a molécula, joga para dentro e o carreador, que é a carnitina, entra e sai num transporte, aí, num cotransporte. Então é como se houvesse essa troca de posição aí, né, com o giro dessa molécula, para a carnitina, então, sair da mitocôndria e entrar a acil-carnitina. No interior da mitocôndria, a acil-carnitina libera a carnitina e volta a ser um acil com enzima A. Bom, com isso eu trouxe lá do adipócito ácido graxo, entrou na célula, entrou na mitocôndria, na forma de um acil com enzima A. E agora eles vão sofrer sucessivas oxidações, que eu vou mostrar aqui. Então, o acil-CoA está aqui com R carbonos, produzindo um FAD, tira 2 hidrogênios e dá uma dupla, se transforma nessa trans-enoil com enzima A, depende aí de quantos carbonos tem. Essa trans-enoil agora vai ser hidratada e vai romper essa ligação, entrar H2O, formando então uma hidroxiacil com enzima A.
Esta molécula agora vai se oxidar reduzindo um NAD para NADH, os dois hidrogênios saem e vão então formar o NADH, e finalmente esta molécula acaba se rompendo, formando um acetil-CoA e o que sobrou. Entra uma coenzima A aqui. Então, se eu tinha, por exemplo, 18 carbonos, 18, 18, 18, 2 mais 16. Começa de novo. 16. Oxida, hidrata, oxida, 2 mais 14. De novo. Oxida, hidrata, oxida, 2, 12. 2, 10. 2, 8. 2, 6. 2, 4. E aí, 2, 2. A última volta não é dada porque forma duas de 2. Então dá uma volta a menos do que a gente imaginaria. Não sei se está claro. 18 átomos daria 8 voltas e não 9. Né? Porque a oitava volta produz 2 e 2. Então 18, 16, 18, 16, 14, 12, 10, a outra mão. 8, 6, 4 e 2, 2. Então são 8 voltas e não 9. Acil-CoA, que vai ficar talvez mais claro, FAD, água, NAD e acetil-CoA e um composto N-2. E as voltas, aqui é o resuminho aí do ciclo de Linen. Veja, cada volta do ciclo produz um FADH2 e um NADH. Adivinha, no interior da mitocôndria, adivinha o que vai acontecer com essas moléculas reduzidas? Vão lá para a cadeia transportadora, onde o NADH origina 3 ATPs e o FADH2 origina 2 ATPs. Então, cada volta aqui acaba originando 5 ATPs, tá? Por causa de um FAD e um NAD. Vamos lá, exemplo do ácido esteárico, 18 carbonos, gasto 1, ou 2, né, porque é AMP, para ativar. Entrou na célula. Agora entrou na mitocôndria. Entra no ciclo de Linen. Cada volta um NADH e um FADH2. Como tem 18, vai dar 18 sobre 2, que é 2 por vez que sai, 9 menos 1, 8 voltas. Se cada volta dá 3 mais 2, 5 ATPs, eu tenho 40 ATPs só para transformação do ácido graxo em acetil-coenzima A. Agora, acetil-coenzima A entra no ciclo de Krebs e vai dar quantas voltas? Cada uma acetil-CoA é uma volta. E nós vimos que cada volta do ciclo de Krebs produz 3 NADs, um FAD e um ATP, total 12 ATPs. Ora, tinha 18, são 9 voltas, 9 vezes 12, 108 ATPs por causa das acetis-CoA. Total geral, 108 mais 40, 148 moles de ATPs e, como gastamos 2 para ativar o ácido graxo, 146. Vejam, 18 carbonos, 146. Glicose, 38. 38, 6 carbonos. Se eu multiplicar 38 por 3, né, eu vou ter 38 por 3, 3, 8, 24, 3, 3, 9, 2, 11. 114 ATPs. O ácido graxo consegue 146, com o mesmo número de carbonos. Ele é mais eficiente na produção de energia que o carboidrato. Tá? Quer dizer, 1 grama de gordura produz mais energia que 1 grama de açúcar. Tá? Nós vamos ver isso mais à frente quando virmos a parte de nutrição. Ok? Tudo bem? Claro que eu tenho diferentes carbonos para ácidos diferentes e eu vou ter, então, diferentes balanços energéticos no catabolismo, né, dos ácidos graxos. Além disso, os mamíferos têm na sua célula uma outra organela chamada peroxissomo que consegue ou que participa da beta-oxidação de ácidos graxos quando eles têm uma cadeia muito longa. Cadeia de 22, 24, 26, 28 átomos de carbono. Primeiro, o peroxissomo reduz esses
essas cadeias até 18, 20 carbonos, e aí esses ácidos vão para a mitocôndria, onde fazem aquilo que nós acabamos de ver aí na reação do ciclo de Linen. Tá? Essas reações do peroxissomo são um pouco diferentes. E a acetil-CoA, então, presente, entra no peroxissomo, e no peroxissomo, a primeira reação acontece na boa, produz FADH2. Só que o peroxissomo não tem cadeia transportadora de elétrons na sua membrana. E para regenerar esse FADH2, não dá então para ele ir lá dar elétron para o oxigênio. Tá? Mas o que vai acontecer? Bom, os passos aqui são os mesmos que nós vimos, né? Oxida, hidrata, oxida novamente, forma FAD e forma NAD. Os NADs podem sair para o citoplasma e voltar para a mitocôndria. Os FADs são processados no próprio peroxissomo, cujo nome peroxissomo tem a ver com a presença de uma enzima, que é a catalase, que catalisa a reação de oxigênio para a formação, ela quebra a água oxigenada, por isso peroxissomo, a partir de reações de óxido-redução catalisadas por oxidases presentes na organela. E o FAD, então, H2, FAD reduzido, se reoxida e, para isso, reduz o oxigênio para água oxigenada, catalase degrada em água e meio mol de oxigênio. Por isso acontece no peroxissomo. Há pessoas que não têm na sua membrana, uma doença genética, que não tem o carreador que possibilita a entrada dessas moléculas muito grandes no peroxissomo. E com isso, essas moléculas não conseguem ser metabolizadas e se acumulam normalmente nos tecidos nervosos, né? E essa doença, que normalmente é letal, ela acabou gerando um filme extremamente legal, que eu recomendo que vocês assistam, que é o Óleo de Lorenzo, né? Cuja doença era uma doença peroxissomal, né, que justamente impossibilitava que ele metabolizasse ácidos graxos de cadeia muito longa. Com isso, né, se achou aí, num primeiro momento, o que se chamou de óleo de Lorenzo, até os anos 80, 90, que era uma mistura de triglicérides que se acreditava possibilitaria uma sobrevida aos doentes desse tipo de patologia, mas isso não foi comprovado. Hoje se sabe que o óleo de Lorenzo não ajuda, né, no metabolismo e, infelizmente, é uma doença degenerativa e que vai acumulando, então, esses ácidos graxos e leva o indivíduo que é portador à morte, normalmente antes aí da sua adolescência, antes da idade adulta. Vejam que é extremamente importante esse metabolismo e ele gera uma quantidade de energia grande o suficiente para que nós nos valhamos, né, dos lipídios para a obtenção de energia e, no caso de defeitos genéticos, isso pode levar, inclusive, à morte do indivíduo que possui a tal patologia. Era isso que eu tinha a abordar nessa aula e insisto, todo final de aula, que vocês leiam a bibliografia referente ao catabolismo de lipídios, uma vez que a aula tem a ideia simplesmente de ilustrar um pouco como é que a coisa se dá, mas, com certeza, isso deve ser complementado com a bibliografia, com a leitura, né, de textos referentes ao catabolismo dos lipídios. Muito obrigado, era isso. Até a próxima aula.